Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com os nossos trabalhos. Temos connosco o Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP, o Dr. Luís Rodrigues. O enquadramento é aquele que eu dei no início da audição anterior com o responsável financeiro, o Dr. Gonçalo Pires, portanto, respeita aos resultados da TAP. Os senhores estão perfeitamente enquadrados. Sr. Doutor, há uma grelha de tempos, há a faculdade de usar uns 6 minutos iniciais se quiser fazer uma explicação ou uma exposição à Comissão. Se assim não entender, também não pode não fazê-lo. Avançamos para, então, uma ronda de perguntas e respostas, perguntas dos grupos parlamentares, comentários, enfim, e respostas da parte do Dr. Luís Rodrigues. E depois haverá ainda uma segunda ronda em que os grupos colocam 2 minutos de perguntas e depois o Sr. Doutor fará uma resposta conjunta. Portanto, digamos que é uma ronda mais curta. Vai fazer uma exposição? Não vou. Muito bem. Então, nesse caso, senhores e senhores deputados, passamos diretamente para as intervenções dos grupos parlamentares e o primeiro grupo a intervir é o grupo parlamentar do Chega e é o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Luís Rodrigues, a quem agradeço a presença na Comissão. E queria fazer uma nota prévia no seguimento da audição anterior. É certo que o Dr. Luís Rodrigues não tem nada a ver com a audição anterior em termos formais do que foi discutido na Comissão, mas, Sr. Presidente, permita-me que lhe diga que o Sr. Presidente fez irá ser levado à liderança parlamentar do Chega e certamente à Conferência de Líderes, porque o Sr. Presidente não pode ostensivamente tecer as considerações que teceu a meu respeito, não pode não dar a palavra a um deputado e dizer-lhe, Sr. Presidente, sem qualquer receio das consequências, o Sr. Presidente confunde frequentemente autoridade com autoritarismo. E, posto isto, vamos passar à parte do requerimento, com pedido de desculpas ao Dr. Luís Rodrigues, porque certamente é alheio a este facto. Sr. Doutor, nós pedimos a audição com o Sr. Doutor e também com o Dr. Gonçalo Pires, no seguimento de uma notícia de maio, que dava conta de um prejuízo operacional de 72 milhões de euros no primeiro trimestre do ano. Naturalmente que compreendemos e analisamos o que poderá ter levado a este facto e os custos com o pessoal aumentaram, naturalmente. O acordo de empresa também pesou significativamente, mas isto surge em contraponto com o que disse o Sr. Luís Rodrigues, onde, numa entrevista, disse, e passo a citar, tivemos a capacidade de aumentar a oferta, transportar mais passageiros, melhorar as taxas de ocupação, quando comparado com o primeiro trimestre de 2023, o que se traduziu em aumento de receita e enorme redução de irregularidades, melhoria da pontualidade e regularidade numa infraestrutura aeroportuária altamente congestionada. Fim de citação. Sr. Luís Rodrigues, a primeira questão é óbvia. Como é que se aumenta o número de voos, a rentabilidade, o número de voos, não, perdão, de passageiros transportados, a rentabilidade dos mesmos e os prejuízos aumentam face até ao período homólogo que o Sr. Doutor fez questão de comparar com o primeiro trimestre de 2023, onde os lucros foram, e citando o Ministro das Infraestruturas à data, lucros recorde para a companhia. Portanto, temos aqui um hiato temporal muito curto para que a companhia passe de um resultado muito positivo, aliás, considerado pelo Ministro que tutelava a TAP à data, como resultado histórico, para um resultado negativo de quase 72 milhões num trimestre. A par disto, gostava também de saber e de lhe perguntar com toda a objetividade e frontalidade
como é que o Sr. Luís Rodrigues, que ocupa naturalmente o cargo mais importante da atual, consideramos nós, a empresa que está sob a tutela pública mais importante do país, e perdoa uma expressão, mas não me ocorre outra, o ralhete dado pelo novo Ministro das Infraestruturas e Habitação, quando diz que o Sr. se deve preocupar apenas com a gestão da companhia e não em dizer os comentários que fez à data. Isso seria a segunda questão. A terceira questão, não menos importante e que veio hoje a público e que já originou também um novo requerimento para audição por parte do Grupo Parlamentar do Chega, em que pedimos para ouvir nesta comissão, com caráter de urgência, o antigo Primeiro-Ministro António Costa e o antigo Ministro das Infraestruturas, João Galamba, fruto de uma escuta telefónica apanhada no âmbito do caso Influencer, nada tem diretamente a ver com este processo, mas onde o antigo Primeiro-Ministro disse que, ou sugeriu ao então Ministro João Galamba que demitisse a antiga CEO, Christine Weidner, com o argumento de que ou ela ou nós, e ela pode-nos provocar uma crise política grave. E a expressão foi, vou concluir, e a expressão foi, peço desculpa, Sr. Doutor, o termo que vou utilizar, mas foi este utilizado na escuta, tenho um gajo muito bom para pôr na companhia, que é o Luís Rodrigues. E a questão óbvia, antes da sua nomeação, já teve um contacto com António Costa à data, ou foi apanhado de surpresa com o convite? Muito obrigado. Está feita a questão, está colocada a questão. Senhor Dr. Luís Rodrigues, quando entender, tem 5 minutos para a resposta, faz favor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui a prestar contas sobre uma companhia que é tão importante para nós. Não sei se é a mais importante empresa pública que temos, mas são as palavras do Sr. Deputado e eu respeito. Eu, antes de mais, acho que há aí um equívoco no calendário e na rentabilidade inerente. O primeiro trimestre de 2023 não teve lucros enormes, teve um prejuízo significativo. A única coisa que acontece é que o prejuízo em 24 foi ligeiramente maior do que o prejuízo em 23. E os trimestres nem deviam ser comparáveis, por uma razão muito simples. O primeiro trimestre de 23, a TAP tinha uma situação de custos globalmente baixa, mas totalmente anormal, que não era sustentável sequer e que residia em 2 temas fundamentais, à parte de outros. Primeiro, refletia uma enorme falta de investimento na companhia nos 5, 6 anos anteriores, em todos os níveis, processos, sistemas, tecnologia, formação, o que quiser. Isso é fruto perfeitamente, é uma consequência perfeitamente natural de um processo que Covid durante 3 anos, alteração da estrutura acionista, incerteza do acionista anterior ou dos acionistas anteriores em investir na companhia, por aí fora. A verdade é que no início de 23 as contas beneficiavam aritmeticamente disso. A outra razão que não torna as coisas comparáveis sequer é porque a massa salarial no primeiro trimestre de 23, os custos com pessoal estavam cortados, dependendo de grupo a grupo, entre 20% e 40%, o que é uma coisa completamente não sustentável. E, portanto, aquilo que se passou, de facto, há um ligeiro aumento do prejuízo em 24 contra 23, sendo que os trimestres, por estas circunstâncias que eu disse, deviam ser comparados com um grão de sal significativo. O primeiro, eu posso presumir, até pelos textos dos requerimentos, que o tema será muito centrado nos resultados e é perfeitamente normal. O primeiro trimestre de 24 tem 3 notas que eu quero deixar. Uma pública, uma não pública e uma semipública, se quisermos. É muito fácil de entender. E eu elaboro em cada uma delas. A pública é que, aritmeticamente, de facto, os números imputam aos custos com pessoal o aumento ligeiro do prejuízo que houve em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. Que é natural, isso
resultava de uma situação não sustentável, a economia e o mercado já tinham completamente recuperado e não era de maneira nenhuma expectável que os cortes de salários se mantivessem entre 20% e 40%. Hoje não estaríamos aqui a discutir isto, estaríamos a discutir coisas muito piores. Isso é aquilo que é público e não vale a pena escamoteá-lo. É um investimento, tem muitos eventos únicos, tem vários eventos únicos, tanto no primeiro trimestre de 24 como no último de 23, que justificam o prejuízo específico naquele trimestre, mas é um investimento feito que está a dar os seus resultados paulatinamente e, como todos os investimentos, gasta-se primeiro e recupera-se depois, e é aquilo que temos vindo a ver a acontecer. E é por causa disso que eu cito, como citou bem, a melhoria dos indicadores operacionais que temos visto na companhia. Aliás, permitam-me contar uma pequena história para dar só nota do processo em que estamos a passar. Nós temos uma área de reclamações, recebe as reclamações de passageiros por via eletrónica, mesmo as escritas à mão são digitalizadas para ser transmitidas a este grupo, e há 3 semanas atrás o diretor do grupo ligou à informática a dizer: venham cá que o sistema está em baixo. E o rapaz lá foi e fez aquilo que os informáticos fazem, mexeu no computador e viu lá, chegou à conclusão que estava tudo bem. Porquê é que vocês dizem que o sistema está em baixo? Porque há 4 dias que não recebemos uma reclamação de passageiros e isto só pode estar a correr mal. Não está, até nós temos dificuldade em acompanhar isso. Isso é a nota pública, aquilo que é informação pública. Aquilo que não é informação pública, mas acho que não vou dar nada de especial em relação ao primeiro trimestre, como pode imaginar, nós temos um orçamento para o ano inteiro, interno, mensal. Os resultados reais do primeiro trimestre de 23 foram ligeiramente melhores que o nosso orçamento. Portanto, tudo aquilo que estava, ou que aconteceu, já estava mais do que previsto. Obviamente, por causa de informações de mercado, eu não lhe posso dar orientação sobre como é que isto vai ficar daqui para a frente, mas posso lhe dizer que à data de hoje não temos nenhuma indicação, e acredito que temos muita informação, de que não vamos cumprir o orçamento que temos estipulado para a TAP este ano. E, portanto, esse tema não me preocupa particularmente. É óbvio que temos de estar vigilantes, porque neste mercado e no transporte aéreo as surpresas acontecem todos os dias, desde guerras a fins, mas neste momento não temos nenhuma preocupação sobre esse tema. A informação semipública, aliás, ela é pública, mas as pessoas não querem ter o trabalho. Se nós compararmos a rentabilidade da TAP em 2023, o ano todo, com as companhias aéreas na Europa e nos Estados Unidos que divulgam informação para o mercado, em 23, se dividirmos por terços de rentabilidade, começando na melhor, média e pior, em 23 a TAP ficou situada no terço superior de rentabilidade da indústria. E no primeiro trimestre de 24, apesar dos resultados para nós serem ligeiramente piores que o ano passado, a TAP consolidou a sua posição no primeiro terço de resultados melhores da indústria. Com uma particularidade, é que nós temos uma história para contar. Nós já passámos por isto tudo, já aumentámos já repusemos os salários e já corrigimos tudo isso. Eu acho que os outros vão ter muito mais dificuldade em contar aquilo que vem para a frente. E eu, neste momento, estou relativamente tranquilo em relação àquilo que temos dentro da companhia para conseguir fazer o orçamento de 24 como temos planeado. Muito bem, Sr. Doutor. Deixe-me interrompê-lo, por causa da questão do tempo. O tempo vai ter também para dar mais respostas e terá oportunidade para retomar, se assim o entender. Mas agora seria a vez do Grupo Parlamentar do PSD, que é o deputado Gonçalo Laje, colocar questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o nosso convidado, Dr. Luís Rodrigues, agradecer pela sua presença e dar aqui nota, como também já disse ainda na audição anterior, porque é importante que também fique registado, há obviamente um conjunto de episódios que têm vindo a acontecer na própria empresa. Há episódios que depois, como ainda há pouco também foi referido, se misturam com o próprio Ministério das Infraestruturas da altura. Enfim, assistimos a episódios de despedimentos por WhatsApp, assistimos a episódios de decisões precipitadas, assistimos a demissões de ministros, assistimos a bicicletas contra os vidros, assistimos a computadores roubados. Enfim, depois foi privatização, não privatização, depois compra parcial, depois compra total, depois volta à privatização. E compreende-se que, efetivamente, no que foi ainda aflorado há pouco, relativamente à notícia que hoje aparece, é normal que o anterior Primeiro-Ministro tenha dito que assume, e estou a transcrever do que está escrito na notícia, que assume que é necessário fazer cair a gestora francesa, que era a tal gestora que era uma especialista do topo, que havia melhor no mundo, contratada pelo Dr. Pedro Nuno Santos, com um processo
concorridíssimo de um assessment internacional. E depois diz o anterior Primeiro-Ministro, António Costa, que é necessário fazer cair a gestora francesa por razões políticas, para contenção de danos de imagem do Governo. Já falei com o Fernando, isto, o Sr. Ministro Fernando Medina, e politicamente nós não nos safamos, mantendo a senhora. E, portanto, é aí que aparece depois, no restante da notícia da conversa, e bem, porque aí depois o Dr. António Costa já leva uma solução e diz que é preciso despedir a doutora Christine Weidner para que o dossiê não rebente nas mãos e depois então poder contratar o doutor Luís Rodrigues, que até foi elogiado nesta notícia, nesta transcrição. Bom, isto para dizer o quê? É importante que haja efetivamente duas coisas. Um primeiro é um sentido estratégico da empresa e, em segundo, que haja estabilidade e que haja a capacidade de permitir, pela via que o próprio Governo possa fazer, de permitir que a empresa tenha as condições para gerir, para fazer a gestão que tem que fazer e para cumprir com um plano, que é um plano que não só é um plano da empresa, como também é um plano que foi, de alguma forma, imposto por uma negociação que teve que ser feita ao abrigo de um financiamento. Enfim, primeiro começou como uma forma de empréstimo, depois foi convertido em capital e tem tido um conjunto de tranches de 3,2 mil milhões de euros. E, portanto, como nós chegamos agora a estes resultados, que são os resultados que eu estou a falar, ainda são os resultados do último trimestre de 2023, portanto, o quarto trimestre de 2023, que seria um trimestre bastante positivo por natureza, foi um trimestre onde a TAP já perdeu cerca de 0,83 cêntimos por passageiro por quilómetro em cada lugar disponível. E isto é que nos começou a preocupar. Porquê? Porque os dados que o Sr. Doutor referiu e bem de 2023, onde disse que estava no terço dos melhores em 2023, ainda estava com os cortes que tinham sido negociados. E, portanto, o que acontece é que assim que a TAP deixou de ter os cortes, já não vai estar agora no terço melhor de 2023, porque já está com um prejuízo de 0,83 cêntimos no quarto trimestre. Claro que vai ter um conjunto de situações não recorrentes e que aconteceram e tiveram a ser acomodadas, e eu aceito isso perfeitamente. Mas ainda há pouco eu dei este exemplo, porque se nós continuarmos nesta trajetória, que eu espero obviamente que não, e como foi dito ainda há pouco, é importante salvaguardar esta questão, porque o sucesso da companhia, o sucesso da TAP é o sucesso de todos nós e nós temos todos que fazer esse esforço e zelar por esse interesse. É que, efetivamente, o que está a acontecer hoje em dia é cada vez que há um passageiro que vai, por exemplo, voar para Frankfurt, com base nestes valores, os contribuintes portugueses estão a pagar 15,6 euros por cada viagem que é feita do bolso deles. Ou cada vez que há uma viagem para o Brasil, os portugueses estão a pagar cerca de 60 euros com base neste rácio, que foi o rácio que foi apresentado no último trimestre de 2023. E é obviamente estranho e difícil nós conseguirmos passar esta mensagem a todos os portugueses, muitos deles se calhar nunca andaram de avião, que todos têm que pagar 60 euros do bolso deles para que alguns possam ir de férias para o Brasil. E, portanto, dito isto, é obviamente que é importante nós termos este enquadramento e percebermos que dos 3,2 mil milhões de euros de capital e de empréstimo que a empresa recebeu, infelizmente Portugal não é um país rico, e como Portugal não é um país rico, Portugal tem que pagar efetivamente a sua dívida. E o custo da dívida pública portuguesa, enfim, tendo como base um valor de 2% agora colocado nos últimos 2 anos, se o valor do estoque médio for, por exemplo, de 2%, todos os contribuintes estão a pagar todos os anos 60 milhões de euros de juros pelo valor dos 3,2 mil milhões de euros que foram colocados na empresa. E, portanto, a pergunta que eu faço ao Sr. Dr. Luís Rodrigues, que me parece, obviamente, pertinente e tem um sentido estratégico, importante é percebermos, desta forma, o que é que efetivamente está previsto na empresa neste momento, de como e de que forma é que vai remunerar o acionista para poder devolver as verbas que eu já disse na audição anterior e que as outras companhias receberam e já todas as devolveram. A Lufthansa devolveu 9 mil milhões de euros, a Air France devolveu 7 mil milhões de euros, a KPLM devolveu 3,4 mil milhões de euros. E, portanto, o que nós queremos saber, efetivamente, dos próximos anos, do que está previsto no desenvolvimento da empresa, quando e como é que a TAP vai fazer ou quer fazer a devolução desta verba, porque quando nós avaliamos estes montantes e estes rácios, sobretudo os rácios do custo por quilómetro e da receita por quilómetro, não nos podemos esquecer de uma coisa, é que a empresa está a ter estes valores e está a ter estes valores depois de uma injeção de 3,2 mil milhões de euros. E esta é a situação que obviamente nos preocupa e que exige que possamos ter aqui um acompanhamento próximo e direto e que a empresa possa, finalmente, ter condições para implementar o seu plano de negócio e possa agir com tranquilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Luís Rodrigues, para responder, faça favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou aproveitar o facto de ter começado com uma notícia de hoje para não deixar o Sr. Deputado anteriormente, o Deputado Filipe Melo do Chega, sem resposta em relação ao tema do Dr. António Costa. Fico muito lisonjeado com o comentário. Não conheço o Dr. António Costa, nunca o vi, nunca falei com ele, por qualquer meio pessoal, telemático, seja do que for. E, portanto, só posso ficar lisonjeado com isso porque diz que disse bem e fico muito contente com isso. Agora, não tenho nada a ver com o resto, passa-me completamente ao lado. Para voltar ao ponto agora do Sr. Deputado Gonçalo Lage, está a citar números que são públicos, isso não é um tema, mas as coisas, na aviação em particular, não podem ser vistas a tão curto prazo. Nós temos, e volto a dizer aquilo que disse há bocado, neste momento não temos nenhum motivo para não acreditar que a TAP não vá fazer o seu orçamento de 24 e os orçamentos dos anos seguintes, que consolidam uma empresa que tem uma obrigação enquanto eu estiver à frente dela. Não há nenhuma razão para não ser uma referência no setor e um orgulho para o país. E é isso que estamos a trabalhar. Independentemente de haver privatização ou não vou comentar isso. Não sabemos se vai acontecer, isso não merece o nosso tempo agora. Mas a empresa tem todas as condições para ser aquilo que tem que ser. Nós temos, enquanto país, um péssimo historial de promoção e de autoestima. Temos que ir quebrando isso o mais possível e já o conseguimos fazer em setores fantásticos como o calçado, estamos a fazê-lo no vinho, estamos a fazê-lo no turismo e temos a obrigação de fazer na aviação. A aviação tem todas as condições para ser um cluster aeronáutico fantástico na Europa e no mundo. Temos uma capacidade de manutenção e engenharia, duvido que existam muitas no mundo inteiro com a capacidade que nós temos. Temos a que saber aproveitar e para conseguir fazer isso tivemos que conseguir, primeiro do que tudo, um tema crítico para conseguir desenvolver o resto, que é paz social. Enquanto não houver paz social, e estamos a falar de uma estrutura que toda a gente compreende, que tem 12, 14 sindicatos, e a TAP não tem capacidade e conhecimento para, em tão pouco tempo, responder com a velocidade que gostaria a todos e da forma satisfatória, conseguimos estabelecer este calendário de acordos e de paz social, que nos permite agora trabalhar na eficiência da operação e é exatamente isso que está a acontecer. Aquilo que vão ver em termos operacionais nos próximos tempos e que já estão a ver é exatamente o reflexo desse investimento. A TAP é hoje, no aeroporto de Lisboa, à data de hoje, do ano de 2024, a companhia mais pontual do aeroporto de Lisboa, apesar de ter a operação muito mais complexa, muito maior do que toda a gente, que é a única que opera em ABO. Todos os outros não têm essa vantagem. E, portanto, esse processo está a ser feito e eu volto a dizer, temos todas as condições neste momento para acreditar que vamos conseguir concretizar o nosso orçamento de 24 e dos anos seguintes. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Para usar a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista é o Sr. Deputado Hugo Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. da TAP. Naturalmente, dizer-lhe que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a TAP é uma empresa estratégica, uma empresa importante para a economia do país, com uma grande importância nas exportações, nas importações, uma empresa que responde a um conjunto de necessidades no turismo e a importância que o turismo também tem na nossa economia. É conhecido o estudo da McKinsey sobre esses impactos. E também, naturalmente, foi uma empresa que, com a intervenção pública realizada no ano 2020, foi possível que ela não fosse encerrada, mas, naturalmente, e também existe um debate sobre o seu processo de privatização, que, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai acompanhar, mas, naturalmente, o Sr. Presidente da Comissão Executiva está cá numa qualidade de administrador e, por isso, nascerem essas perguntas para a tutela política sobre o acompanhamento da privatização. Em primeiro lugar, estes requerimentos apareceram tendo como base os resultados do primeiro trimestre e também do segundo trimestre, mas, naturalmente, no setor da aviação, quer o primeiro trimestre, quer o quarto trimestre, são os trimestres com piores dados do ponto de vista sazonal, e a primeira pergunta que lhe queria colocar, sabendo eu que existem segredos de negócio, segredos de mercado,
que existem obrigações também nos mercados internacionais que não permitem também revelar um conjunto de matérias, mas perceber se no segundo e terceiro trimestre qual é que seria basicamente as expectativas também sobre este tema. Depois outro tema crucial está relacionado com um tema que já colocou, que é a pontualidade, a satisfação do cliente e perceber, já falou que temos evoluído bastante bem na pontualidade, perguntar como é que está, quer a satisfação do cliente, quer a pontualidade, quer a nível de evolução e não a nível do momento, como é que tem-se registado a evolução nesses pontos. Assim como também o crescimento do número de passageiros e perceber como é que é possível ou não alargar esse número de passageiros. A TAP tem uma questão que é crucial para a economia portuguesa, mas também para si, que é a questão do hub, dificulta naturalmente a pontualidade, como bem disse, mas com muitos ganhos e perceber como é que esse hub também continua a ter impacto positivo também na empresa. Outra questão que eu acho que nós achamos que é importante sublinhar é que existe um conjunto de resultados que no primeiro trimestre de 2024 tiveram melhorias em relação ao primeiro trimestre de 2023, mesmo existindo um conjunto de áreas que não podiam ser comparáveis e dados que não podiam ser comparáveis. Outras últimas duas questões estão relacionadas com o impacto nestas contas, quer das questões sindicais, quer das questões também dos acordos sindicais que existiram com a TAP, também perceber como é que está a questão laboral, a questão da paz social na própria empresa, que é um tema para nós relevante, e a questão também da evolução, como é que a evolução do preço do petróleo e do jet fuel teve ou não influência sobre as contas da própria companhia. Por isso, dizer que naturalmente acompanharemos da parte da cooperativa do Partido Socialista de perto a evolução dos resultados da empresa, esperando que o segundo e terceiro trimestre, como aconteceram noutros anos, com um impacto significativo, tenham com isso uma capacidade de voltar a dar dados positivos e resultados positivos para a TAP, que é isso que todos esperamos. Não lhes vou naturalmente fazer perguntas sobre questões que são do acionista, mas dizer que a TAP é uma empresa estratégica, que ainda bem que a intervenção de 2020 permitiu que a empresa não fosse liquidada e que também continua a contribuir com dados tão relevantes para a economia portuguesa, para os impostos, para também o turismo e para o nosso produto interno bruto, e por isso também cumprimentá-lo pela presença e também pelos esclarecimentos que nos colocados. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Luís Rodrigues, para responder, faça favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como já foi referido várias vezes, eu não posso dar orientação sobre os resultados, mas posso dar nota de que, com aquilo que nós sabemos até à data, em termos de realidade, com as reservas que temos nos sistemas de reservas para os próximos 6 meses, que é praticamente até ao final do ano, e com a visibilidade que temos sobre um conjunto de custos, nomeadamente combustível, do qual estamos protegidos significativamente, custos com pessoal, que já sabemos o que é que são, e taxas aeroportuárias e afins, não há neste momento nenhuma indicação que a TAP não consiga cumprir o orçamento que se propôs em 24 e ultrapassá-lo. Isso é a nota sobre os resultados. Em relação aos temas operacionais, a pontualidade é um tema muito importante, porque, deixe-me responder de outra forma, uma das coisas que me surpreenderam em abril, maio de 23, quando começámos este exercício, foi a desorganização da companhia. Isso manifestava-se pelo facto de nós estarmos, naquela altura, com aviões nossos no chão e tripulações nossas em casa, e estamos a usar aviões alugados a terceiros e tripulações terceiras e manutenção a terceiros para fazer a nossa operação, pelo facto de termos, na altura, entre 700 a 900 horas vendidas e que não tínhamos capacidade de produzir,
o que gerava cancelamentos sistemáticos da operação e um acumular de queixas de passageiros que escalava todos os dias, com o facto de haver mais de 2.000 discrepâncias por mês entre aquilo que estava publicado e transmitido aos outros elementos do ecossistema, como a ANA, a NAV e por aí fora, e aquilo que estava a ser feito na realidade na nossa operação, e o que parecia uma coisa normal, que foi uma coisa espantosa, com o facto de não haver comunicação entre as áreas, porque a manutenção, quando precisava de um avião, ia buscá-lo e a operação era surpreendida por uma operação que ia fazer naquele dia e de repente não tinha avião e ninguém os tinha avisado. Tudo isso demora tempo a corrigir e foi necessário fazer uma intervenção de fundo e urgente porque estávamos às portas de um verão de 23 e se não fosse essa intervenção, como disse, não estávamos aqui a discutir isto hoje. Para a história fica um resultado, um ano histórico de receita e um ano histórico de rentabilidade e é nessa posição que queremos consolidar a companhia no futuro próximo. Não estou à procura de recordes ano após ano, mas estou à procura de estabelecer a TAP como uma empresa sustentadamente rentável que pague muito bem aos seus funcionários e que pague muito bem aos seus acionistas e que pague muito bem aos seus clientes. Esse desafio não é fácil, não é rápido, não é linear, não é isento de erros, não é isento de críticas, é isso que estamos aqui a fazer e é para isso que podem contar com a nossa equipa. As coisas básicas da operação, como sair a tempo e horas, na altura eram desconsideradas por toda a gente que gira a operação e estava a ter custos enormes e hoje acho que estamos, para aqueles que têm voado, eu sei que há alguém na sala que de facto teve uma má experiência recente com um atraso de 4 horas, mas isso são coisas que acontecem de vez em quando, mas na generalidade o facto de termos a pontualidade melhor neste momento do aeroporto de Lisboa e de termos todos os outros indicadores operacionais, desde tratamento de bagagens, tratamento de passageiros em transferência, que são coisas extremamente importantes ou são fundamentais enquanto a companhia se estabelece de uma forma sustentada, estão a correr bem e acho que vamos ver os resultados disso no futuro próximo. No resto, neste momento temos paz social, está-nos a permitir trabalhar na eficiência da operação. É óbvio que existem sempre coisinhas a fazer aqui e ali, isso faz parte do pão nosso de cada dia e da interação permanente com os trabalhadores e com os sindicatos. Neste momento temos essa paz social estabelecida, que todos acreditamos que se vai manter, que nos permite trabalhar na eficiência da operação, para no futuro seguinte, 26 para a frente, conseguir renegociar novamente os acordos da empresa e atravessaremos essa ponte quando lá chegarmos. Mas neste momento o exercício é o que está a ser feito. Apesar dos resultados do primeiro trimestre, que eu compreendo que são mediaticamente elegíveis para dizer isto não está a correr bem, não é esse o tema. Já dei nota que está a correr melhor do que aquilo que temos orçamentado, mas temos que ter a paciência para nesta indústria ter capacidade de olhar um bocadinho mais para a frente e acreditar que conseguimos fazer as coisas acontecer. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Avançamos então para a segunda ronda. E o Partido Socialista vai se inscrever? Não. O Partido Social Democrata? O Partido Social Democrata vai se inscrever. O Chega e o CDS. Muito bem. Então, são 2 minutos para cada grupo parlamentar. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor. Não, peço desculpa, Sr. Presidente, era só uma interpelação à mesa. Eu ando de comissão em comissão, por isso, de facto, não consigo estar em todas. Foi-me referido que estava a terminar a primeira ronda e eu vinha a pensar em intervir ainda na primeira ronda, porque tenho que passar para outra comissão. Mas se não for caso disso, e se não for possível, do ponto de vista regimental, eu esperarei para a minha vez. Perdão, julgo que estava com o microfone desligado.
Terminamos agora o último inscrito da primeira ronda, portanto, julgo que tem condições para se inscrever, chegou a tempo. Portanto, faz favor, Sr. Deputado Paulo Núncio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu em primeiro lugar peço desculpa de facto por não ter estado presente na audição, na sua totalidade, e pode acontecer que algumas perguntas que eu faça já tenham sido respondidas, mas eu falo-as aí na mesma. No primeiro trimestre de 2024, a TAP SGPS SA registrou prejuízos que ultrapassaram os 71 milhões de euros, tendo sido o segundo trimestre de prejuízos consecutivos. No relatório que foi apresentado, faz referência aos custos com salários como justificação dos resultados. Por outro lado, notamos também que o aumento de caixa, que considera crucial para a confiança dos futuros investidores, foi quase exclusivamente explicado pelo aumento de capital. Para 2024, o relatório do primeiro trimestre perspectiva uma forte procura no verão. E por isso, as três perguntas que eu gostaria de fazer, dentro do meu tempo limitado, são as seguintes. Dado que os prejuízos se devem a um fator estrutural, como são os custos com salários, como pretende a TAP reverter a situação e obter resultados positivos em 2024? Será que o verão será suficiente para reverter estes resultados? Esta era a primeira pergunta. A segunda pergunta, o crescimento operacional foi conseguido, foi consumido pelos gastos com pessoal. Isto significa que o crescimento não beneficiou da situação operacional da empresa e não se refletiu nos resultados. No final do primeiro trimestre de 2024, a TAP tinha em caixa, de acordo com a nossa análise, 1.183 milhões de euros, cerca de um quarto da despesa operacional de 2023. A grande reserva financeira é referida como prova de disciplina financeira e serve para o objetivo, abre aspas, de inspirar confiança nos nossos investidores. A frase sugere que o objetivo é tornar a empresa atraente a potenciais compradores. E por isso a pergunta é como é que isto se coordena no sentido de facto, permitir reverter os resultados ainda durante o ano 2024. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Luís Rodrigues, para responder, faz favor. O Sr. Deputado, boa tarde, obrigado pela pergunta. Não estava cá e eu volto a dizer, às vezes que for necessário, nós não podemos dar guidance, orientação sobre os resultados futuros, mas posso dizer, com base naquilo que temos hoje de real, com base nas reservas que temos e nos custos que sabemos, não há nenhuma indicação que a TAP não vá conseguir ultrapassar o seu orçamento de 2024. A segunda pergunta, confesso que tenho dificuldade em entender. Faz favor, Sr. Deputado. A segunda pergunta era, mesmo ultrapassando o prejuízo para 2024, planeia ultrapassar os lucros de 1.177 milhões de euros atingidos no ano passado? Era a questão. E será que a empresa será capaz de, descontadas as duas tranches de aumento de capital, gerar fluxos de caixa positivos já este ano? Muito bem, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Doutor. O nosso objetivo não é andar ano após ano a ultrapassar os resultados do ano anterior. É ter uma empresa sustentadamente rentável para o país. Se o resultado vai ser 177 milhões de euros ou 150 ou 200, neste momento ninguém sabe, eu não vou fazer futurologia sobre isso, mas com base no plano que temos e nos resultados até à data e no plano que temos e naquilo que sabemos para a frente de reservas e de custos que já estão controlados, como o combustível, por exemplo, temos todas as condições para acreditar que vamos ultrapassar o plano e conseguir estar a navegar tranquilamente em 24 e nos anos que se seguem. Muito obrigado, Sr. Doutor. Iniciamos então a segunda ronda e inscritos está o Sr. Deputado Marco Claudino, do Grupo Parlamentar do Chega,
Também. E do CDS? Não. Então, o Sr. Deputado Marco Claudino, faz favor. Tem 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer ao nosso convidado, Dr. Luís Rodrigues. Hoje usou muita expressão paz social e ela é bem-vinda e é importante, mas também diria que num dia em que soubemos as declarações do Dr. António Costa, também é importante haver o que há hoje, que é paz governamental. Porque aquilo havia muito inferno, como foi referido, e hoje, também fazendo apelo àquilo que são os aviões, onde voam nos céus, também hoje já temos um céu, portanto, fomos do inferno ao céu com a mudança governativa e esperamos também com a mudança que foi operada na administração. Fiz há pouco uma questão ao Dr. Gonçalo Pires relativamente àquilo que foi o acordo ou da deliberação da Comissão Paritária, onde o Dr. Luís Rodrigues fez parte ainda recentemente, em que foi previsto 6 meses de salário para os pilotos. Fez uma referência à antecipação, a uma renegociação em bloco, mas é muito claro naquilo que é a deliberação da Comissão Paritária que é referente a 2023. Portanto, aos 6 meses de salários acrescidos aos pilotos são referentes a 2023, aquilo que tem a ver com o recrutamento ou com aquilo que tem a ver com a contratação externa de aviação. E a minha pergunta é mesmo muito simples. Primeiro, qual é o valor que isto impacta na TAP? Isto não fiz a questão, mas gostava que ficasse muito claro. E a segunda tem que ver com como é que se evita um impacto tão grande. É melhor planeamento, porque nós hoje sabemos quantas aeronaves pode a TAP ter e quais é que não pode acrescer, porque elas estão previstas. Como é que nós podemos aceitar que os pilotos tenham uma retribuição de 6 meses de salário acrescido quando a TAP voa mais do que aquilo que pode? É uma questão que eu queria colocar, porque faz bastante dificuldade de entendimento como é que a TAP está a voar mais do que aquilo que deveria, ou então tem que fazer aqui um ajustamento ao planeamento, porque se está a voar mais, recebe mais, mas, por outro lado, tem que compensar os pilotos da TAP por aquilo que faz, e é mesmo muito gráfico relativamente à questão da Portugália. Acha que faz sentido nós continuarmos a compensar os pilotos da TAP pelos voos que são efetuados em nome da TAP pela Portugal? Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, quem é que se inscreve? Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Luís Rodrigues, o tempo é curto, portanto, permita-me ser mais célere na questão. 2022, resultado operacional 66 milhões de lucro. 2023, 177 milhões. Receitas de 4 mil milhões. O EBITDA de 870 milhões. Com uma margem de 21%. Isto foi o resultado de 2023. Num ano crucial para a companhia, que será, possivelmente, o ano da privatização, novamente. Privatização essa que o Sr. apoia. Eu pergunto-lhe se o Sr. se conforma com dizer que está expectável cumprirmos o orçamento para 24. E faço-lhe esta questão porquê? A TAP, neste momento, tem uma avaliação estimada, está bem que estamos aqui a falar num gap de avaliação muito elevado, entre 1.000 e 2.000 milhões de euros, quando houve um investimento do Estado, ou seja, dos contribuintes, de 3,2 mil milhões. Ou seja, significa isto que, no pior cenário, a companhia pode valer um terço do que todos os contribuintes foram chamados a ajudar a companhia. Um terço. Portanto, 3 mil milhões para 1.000 milhões. E a questão que se impõe é esta. O Sr. enquanto principal responsável pela administração da empresa, não acha pouco ambicioso dizer que a meta é cumprir o objetivo traçado para 24? Não seria, num ano, volto a dizer, crucial apontar para uma margem de lucro, estarem a trabalhar para uma margem de lucro? Pode terminar, Sr. Deputado, por favor.
Já terminei, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, Doutor, muito eu. obrigado pela presença. Está inscrito o Sr. Deputado Paulo Núncio. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei rápido. A entrevista que deu ao Financial Times considerou o final de 2025 como o alvo temporal para a privatização da empresa, da TAP. Quais são, a seu ver, os fatores de maior relevância para esse objetivo e também, já agora, os riscos desse objetivo? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Luís Rodrigues, são 6 minutos no cômputo geral. Digamos que é para fazer o encerramento da audição. Fiz ao favor. Muito obrigado. Tentar lembrar-me tudo o que foi questionado. Peço desculpa, Sr. Doutor. Erro meu. Porque temos ainda mais uma inscrição, que é o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Peço desculpa por o interromper, mas vamos deixar o Sr. Deputado colocar a questão. E depois será na fase final. E o Sr. Deputado Rui Tavares também ainda vem a tempo da segunda ronda. Peço-lhe desculpa. E aos seus deputados também. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço já a tolerância. Hoje é o dia de fazer audições aos Conselhos de Administração de Empresas Públicas. Eu acabei de vir do DRTP, questões de grupos parlamentares mais pequenos. Saúdo, agradeço a sua presença. É evidente que, imagino que já tenha falado disso, que o motivo que o trouxe aqui hoje seja bastante conjuntural e tal como no passado a TAP já se vangloriou de resultados positivos, que também eles eram conjunturais e resultavam de fatores conjunturais, os resultados negativos do primeiro trimestre são claramente também resultados, são o resultado de fatores conjunturais que, aliás, determinaram que muitas outras companhias aéreas tivessem tido resultados negativos no primeiro trimestre. E apesar de não nos termos oposto a esta audição, achamos um pouco extemporâneo e é expectável que a TAP venha a recuperar disso. Mas não é disso que eu gostaria de falar, assim, é porque, apesar de tudo, a situação financeira da TAP continua bastante sensível a qualquer abalo que aconteça no setor, até bastante mais sensível do que qualquer outra companhia aérea, até pelo passado que teve, pelo montante de dívida que tem, etc. E neste cenário, em que temos uma empresa pública com uma situação financeira que, apesar de neste momento especificamente não ser de uma gravidade muito grande, mas que é sensível a qualquer abalo económico que aconteça, se não acharia prudente acelerar o processo de privatização, tal como o anterior governo tinha definido que seria para ter terminado, penso que já no ano passado. Se não considera que, com o passar do tempo, existe o risco de haver qualquer outro abalo que atire o valor da privatização para baixo, com o respectivo custo para os contribuintes. E a segunda pergunta, muito rapidamente, é, neste momento, com os resultados financeiros que tem, qual é a avaliação que a própria TAP faz do seu equity value? Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, caras e caros colegas e a todos os presentes, e em particular ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP. Eu também estou, como aqui o meu colega Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, a participar em várias comissões, a tentar participar em várias comissões ao mesmo tempo. Portanto, peço desculpa por não ir ficar para as respostas que dará a estas perguntas. De qualquer forma, o gabinete do LIVRE está a seguir com bastante atenção. Gostaria de começar mais do que a questão dos resultados serem positivos ou negativos em abstrato, eles são positivos ou negativos de acordo com o que está planeado ou o que está previsto pela empresa. E, no fundo, a primeira pergunta é esta, em relação aos resultados do primeiro trimestre de 2024, que a pergunta é se eles estão em linha com as expectativas. Acho que esse é o enquadramento mais importante que nos poderia dar.
E qual é a expectativa da administração, porque aí sim depois poderemos começar a comparar a perspectiva da administração com o que vier a ser a realidade para o resto do ano de 2024. Em relação a questões laborais, sabe-se que há uma quantidade significativa de processos em tribunal contra a TAP por parte de tripulantes e de ex-tripulantes que foram despedidos durante a crise do Covid. Eu gostaria na medida do possível, saber se há uma estratégia negocial, ou melhor, mais negocial ou mais de litigância por parte da TAP nestes casos, se é a intenção da empresa fazer acordos de reintegração com estes tripulantes, agora que a atividade da empresa tende a ter incremento, a vir a aumentar, ou deixar correr apenas os processos na Justiça. Muito bem, Sr. Deputado. Agora, então, só uma pergunta final. Perguntar se os contratos de uso de aeronaves e respectivas tripulações, os chamados contratos ACMI, que eram utilizados de forma bastante intensiva pela sua antecessora e que ainda se estão a ser utilizados, se o Sr. Presidente prevê fazer basicamente uma cessação da utilização desse tipo de contratos. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. E agora sim, Dr. Luís Rodrigues, para responder às questões, faça favor. Um tema que é transversal e os senhores deputados não estiveram aqui, mas eu volto a dizer, com base naquilo que sabemos hoje, à data de hoje dentro da companhia, com base naquilo que temos em sistemas de reservas, compras já feitas e com base nos custos que sabemos que vão ocorrer, alguns dos quais controlados como combustível em grande parte e recursos humanos e outros, não temos nenhuma indicação hoje que a TAP não vai conseguir fazer o seu orçamento em 2024 e ultrapassá-lo. Não posso dar mais orientação do que isso. Só fazer uma nota ao Sr. Deputado Filipe Melo, que eu percebo o comentário, mas o Sr. Deputado não conhece o nosso orçamento. E, portanto, dizer que lhe parece insuficiente, que a ambição, eu registro, mas não tomo como uma coisa que parece haver muita falta de sensibilidade neste ecossistema nacional. A TAP é uma empresa pública, por enquanto. E enquanto empresa pública, o seu objetivo não é maximizar o lucro. É ser sustentadamente rentável. Ponto. E depois tem que conseguir questões de continuidade territorial, de servir a diáspora e por aí fora. Okay? Uma coisa não pode condicionar a outra. Pronto. E, portanto, por isso é que eu digo, não estamos à procura de resultados sistematicamente maximizar o lucro. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Não foi o que eu disse. Não foi o que eu disse e não deturpa aquilo que eu disse. O que eu disse é que a empresa é uma empresa pública e, enquanto tal, tem que ser sustentadamente rentável enquanto cumpre as obrigações de ser uma empresa pública. Desculpe? Ouça, o primeiro trimestre é o primeiro trimestre. Já falámos nisso aqui. Nunca nenhuma empresa que eu conheça deu lucros no primeiro trimestre. Continuamos a insistir num ponto que não vale a pena... Sr. Deputado, eu espero que me chame depois das audições, quando chegarmos ao fim do ano, para explicar os bons resultados da companhia. Pronto, temos esse acordo já. Pronto, ok, combinado. E, portanto, agora perdi-me... Soutor, Sim. conseguiu encontrar as questões colocadas que ainda restam? Quer acrescentar? Estou a recapitular aquilo que já... Em relação, começando, acho que já respondi à pergunta do deputado Carlos Guimarães Pinto, voltando ao seu deputado Livre, a prática de ACMIs, aviões contratados a terceiros, foi infelizmente muito usada em 23 e nos anos anteriores, já tínhamos feito referência a isso, era fruto de uma organização desorganizada, que não fazia sentido, tínhamos aviões no chão e tripulações em casa, enquanto outros estavam a voar por nós e nós a pagar caro por isso.
essa prática acabou. Não quer dizer que não aconteça pontualmente, como está a acontecer agora, porque ninguém é dono da avaria que o avião vai ter amanhã e que não há capacidade para reagir em tempo recorde. Portanto, pontualmente a coisa acontece, mas estruturalmente está fora de questão. Nos temas dos resultados laborais, isso é um tema extremamente complexo, é mais uma demonstração de que os erros na aviação pagam-se muito caro, demoram muito tempo a resolver. Era impossível fazer tudo ao mesmo tempo e isso obrigou a que salvássemos o ano de 24, particularmente de 23, particularmente o verão, que, como eu já disse, não estaríamos aqui a discutir se isso não fosse feito. Não podíamos estar a gastar tempo e atenção em resolver questões laborais que estão em tribunal. Não estou a discutir o seu mérito, apenas a dar nota de que temos tudo isso para resolver e temos tudo isso para resolver num clima de paz social, que é mais importante. Se não tivermos paz social, não conseguimos resolver o resto. E, portanto, o compromisso que temos com todas as pessoas e com os sindicatos é isso. Algumas questões irão para tribunal, outras não. Cá estaremos para lidar com isso, agora que conseguimos ter uma operação estável e rentável estruturalmente. Acho que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto fez uma pergunta sobre a privatização. Eu já me pronunciei publicamente a favor de um processo de privatização. Não faço mais documentários do que isso. A empresa não faz avaliações do seu balanço e daquilo que tem com que gera. Isso é feito por terceiros e cá estaremos para ajudar no processo e contribuir para o processo. Portanto, não posso responder objetivamente a isso. Não sei se deixo alguma coisa por responder. O tema do RERS. O tema do RERS é um tema complexo que existe há décadas na indústria, em todas as companhias da Europa, que a partir do momento em que começaram a construir ou a comprar companhias low cost ou companhias acessórias, tiveram que aceitar essa negociação com os pilotos. Na TAP não é novo, também já existe há décadas. Aquilo que estivemos a discutir agora é um acordo que é uma versão de 2018, portanto, que foi herdada por este grupo, e aquilo que num âmbito de um pacote mais amplo ficou estabelecido foi que, perante aquilo que foi resolvido agora, este tema não se põe em 24, este tema não se põe em 25, e o tema do limite ou dos valores de referência para ele se voltar a pôr, em particular para a Portugália, alteraram-se de modo a refletir a operação que temos e, portanto, alguém usou a expressão melhor planeamento, é um bocado isso, e não a operação que podia ter sido imaginada em folhas de Excel ou em PowerPoints, mas aumentar a operação que temos, aumentar os limites, portanto, à partida, no futuro próximo, não vemos razões para que isto se volte a repetir e isso fez parte do pacote que assumimos, internalizámos o custo todo agora, portanto, agora, a partir de agora, temos que nos concentrar na operação e tirar os benefícios para a frente. Acho que não deixei nada de substancial por dizer, mas... Muito bem, doutor. Muito obrigado pela sua colaboração, pela sua presença e pelas respostas que conferiu à Comissão. Desejando as maiores felicidades para a administração, será a felicidade da TAP e por essa via do país também. Obrigado. Muito boa tarde a todos, senhores deputados. Amanhã temos trabalhos às 10 horas da manhã, começar com a audição da Sra. Secretária de Estado da Mobilidade. Muito obrigado a todos. Até amanhã. E às 8 horas já sabem o que é que temos de estar a fazer. Às 8 horas. É muito importante também.